Fala comigo, meu parceiro. Hoje a gente está aqui com mais um podcast da Blue e hoje eu tenho um convidado, meu amigo, que vai me dar uma aula, que vai dar uma aula para todo mundo. É o Paulo, da Avalion e da Tantos Imobiliárias. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite. Não, é uma satisfação, né? Aqui hoje eu vou aprender, meu amigo. 30 anos de mercado imobiliário, é isso mesmo? Quase isso. Tá, vamos começar lá do passado. Como é que você conheceu esse mercado imobiliário? Como é que você entrou nesse mercado imobiliário? Então, lá atrás eu entrei no mercado com a construção de sobrados. Aham. Então, eu comecei... A minha entrada no mercado imobiliário foi dessa forma. Você começou como investidor já? Eu comprava e construía. Aham. E daí alguém vendia. Legal. E esse cara que vendia acabou vendo ali um profissional ou uma pessoa que ia se destacar ou ia trabalhar bem no mercado imobiliário. Uhum. E daí eu vim para o mercado imobiliário como corretor de imóveis. Como corretor. Olha. Isso há 30 anos atrás. 30 anos atrás a gente estava, como a gente comentou, entrando num plano real. Um pouquinho antes o imóvel era vendido em dólar, alguma coisa. Era um outro mercado, era uma outra realidade, Paulo? A realidade era bem diferente. Assim como o mercado era diferente. As formas como você financiava, taxas, profissional, a própria incorporadora ou a construtora, a forma que ela apresentava os imóveis, a forma que ela vendia os imóveis, tudo era bem diferente. Me dá uma ideia de diferenças gritantes que você vê hoje em dia de antigamente. Olha, no meu tempo, quando eu comecei, para passar os dados daquele imóvel era através de uma pasta. Olha só. Um caderno. Muita gente trabalhava com caderno. Na hora de eu pesquisar imóvel para cliente, eu ia no sábado à noite na Gazeta do Povo, na Carlos Gomes, para pegar a primeira edição da Gazeta, para naquela noite eu já sentar na frente do jornal e abrindo os bairros que eu tinha interesse. Por exemplo, no Cabral, pegava os imóveis de 3 dormitórios, fazia os recortes, colava nas páginas do caderno onde eu tinha anotado o nome daquele cliente. Então, o seu João tinha entrado em contato comigo que queria um apartamento de 3 quartos no Cabral. O que eu fazia? Sábado à noite estava lá, eu abrindo, fazendo os recortes, colocando naquela página do caderno que era do seu João, os imóveis que eu ia estar apresentando para ele. Olha isso, Paulo. Paulo, você viveu a transformação digital no mercado imobiliário. Porque você pegava jornal, encontrava imóveis, clientes pelo jornal, e aí, passado um tempo, mudou o mercado e hoje você tem uma empresa digital. É isso mesmo? É por aí. Por que isso, né? Porque em determinado momento, nessa empresa que eu trabalhava, ele viu que o meu negócio não era atender cliente, mas sim captar imóvel. Captação de imóvel. Na verdade, não é captar imóvel, você capta são as pessoas que possuem imóveis, né? Sempre é pessoas, né? Então, eu comecei a trabalhar muito, era nisso, eu sempre fui de fazer muita conta, então eu queria saber quanto valia o imóvel naquela região, qual era a média daquilo. E comecei a entrar na coisa da avaliação. Fiz o primeiro curso de avaliação que teve aqui em Curitiba, na época, em 2004, 2005, que é onde a gente tirou o CNAE, que era o Cadastro Nacional dos Avaliadores de Imóveis. E naquele curso eu vi que existia um mercado para avaliação imobiliária. Mas não é um mercado de avaliar para captar. É o mercado de você precisa de uma avaliação, eu faço um orçamento e faço essa avaliação para você. Da minha turma eu fui um dos poucos que viu essa oportunidade. Legal. Muita gente não acreditava que alguém ia pagar para fazer uma avaliação imobiliária. Mas isso realmente é uma coisa bastante complexa, né? Um pouquinho antes a gente estava falando que trazer um valor vendável para o imóvel é uma das fórmulas do imóvel ser vendido ou não. Porque tem imóveis que são captados e ficam 2, 3, 4 anos na prateleira, porque às vezes estão com preço errado, alguma coisa assim. Isso acontecia antes e acontece até hoje? Acontece. Acontece. E por que acontece, né? Na grande maioria das vezes quem avalia, muitas vezes não vê o mercado como deveria estar, observa o mercado como deveria. E a avaliação ela é fundamental no processo, né? Então, baseado na avaliação que você faz, é que você vai criar ali argumentos suficientes para falar com o dono desse imóvel. Legal. Aqui a gente tem que observar uma coisa, nem muito é imóvel, é mais sim a pessoa que está te chamando. Porque essa pessoa, ela tem uma dor, ela está com um problema. Né? Se você me chama porque você precisa saber o valor do imóvel, por que você precisa saber o valor do imóvel? Não, você pode ter um problema de saúde, financeiro, algum problema você tem que você precisa resolver isso. Então,
quem vai fazer essa avaliação também tem que estar preparado para isso. Sim, com Que certeza. as pessoas elas têm uma ligação muito forte com o imóvel. Porque aquele imóvel é fruto de muito trabalho, muito suor, muito choro, muita coisa está envolvida ali. Gerações, às vezes, numa família, um E imóvel. como você vai quebrar essas barreiras? São através das informações que você vai passar para essa pessoa, para fazer com que ela confie no que você está falando e, com isso, trazer esse imóvel para o mercado. Mas você só quebra essa barreira do sentimento através das informações que você vai trazer para ela. Legal. Você comentou aqui sobre observar o mercado, né? O que é o observar o mercado? Observar o mercado do ponto de vista meu, como corretor de imóveis e alguém que gosta de trabalhar com avaliação e determinar valor para um imóvel, é você ter uma visão macro de tudo aquilo. Não é sobre o imóvel, mas é sobre a região onde aquele imóvel está inserido. É sobre o que há de disponibilidade em divulgação naquela região. É como eu vou dar velocidade a esse imóvel quando eu trouxer ele para o mercado. De que forma a gente vai dar velocidade a tudo isso? E tudo isso tem base no quê? É no mercado onde aquele imóvel está inserido. E um imóvel, ele está inserido dentro de uma região com determinado... onde a renda per capita é quase que a mesma, é muito similar. Você pode ver, se você vai para determinada região, a renda per capita daquela região é aquilo. Sim. E o imóvel tem uma ligação com isso. Então você não Em consegue... relação ao poder de compra das pessoas que habitam ali. Então, quando eu vou falar com você, que é o dono do imóvel, eu tenho que trazer todas as informações. E a avaliação imobiliária é fundamental no processo, por quê? Porque a avaliação ela traz tanta informação, traz tanto dado, que a hora que você está conversando com esse proprietário, esse é o momento em que você vai quebrar o gelo, onde você vai vir com um argumento forte para que ele entenda de onde você está tirando esses dados e essas informações. Porque quando a gente vai captar imóvel, ou vai conhecer um proprietário e o seu imóvel, a gente vai muito focado no metro quadrado. Para a gente é normal, é que nem você vai no médico, o cara te dá a notícia do que você tem na lata. Ele não... Por quê? Porque é o dia a dia dele. Sim. E a gente, enquanto corretor de imóvel, muitas vezes a gente peca. Porque você chega, você olha e você fala. Você não para conversar com as pessoas, para ter um diálogo, para falar do teu mercado. Porque quem está te chamando não conhece o teu mercado. Ele sabe, de repente, que o fulano ali vendeu, o ciclano, alguém me falou, mas ele não conhece o mercado. Sim. Quem conhece o mercado é o corretor de imóveis. Então, ele tem que fazer essa entrega para que, de uma forma ou outra, esse proprietário entenda que ele vai fazer a diferença. Não é sobre, eu vou avaliar para vender. Não. Eu preciso avaliar esse imóvel, trazer toda a estratégia e falar sobre todo esse mercado com essa pessoa para que ela entenda que o preço é justo e que a gente vai ter velocidade. E a gente tem que entender que esse cara ele tem uma necessidade maior. Sim. Eu preciso resolver o problema dele. Eu preciso entender qual é a dor dessa pessoa, né, para realmente conseguir fazer um bom trabalho, né, auxiliar ela, encontrar o público certo, né? Porque... Olha, desculpe. Não, por favor. Nessas pesquisas e nas coisas que vai analisando enquanto comportamento, né? Eu pensei no tal do círculo de valor. O que é necessário nesse círculo de valor, né? Ou o que é necessário para alguém sentar com você e você engajar essa pessoa na tua conversa? É que você traga valor. E o que é o valor? O valor tem a empatia, tem a competência, a credibilidade, para daí você chegar na confiança. Essas são para mim, esse é o círculo de valor. Isso vai determinar o valor desse profissional ou do que ele está me entregando. Perfeito. E não necessariamente é sobre eu avaliar o teu imóvel, é sobre eu querer alugar o teu imóvel. Muitas vezes eu estou numa roda com pessoas que eu não conheço e alguém vai perguntar, porque ela vai saber que eu sou corretor de imóveis, mas como é que está teu mercado? E como é que está a venda em tal lugar? Quando você tem essa capacidade de, através da avaliação, ou através de um estudo de uma determinada região, que isso o corretor bem faz todo dia, porque todo dia ele está procurando um imóvel para cliente, ele está entrando no portal, ele está vendo os valores, ele está fazendo aquelas contas de cabeça, valor dividido em metro quadrado, essa aqui é a média. Então, quando eu estou num ambiente desse e eu começo a discursar, ou começo a ter um diálogo com alguém que não entende do meu mercado e ele
com isso engaja na minha conversa, pode ser que amanhã eu já tenha mais um cliente em potencial. Perfeito. Ou se não for ele, alguém que ele conhece que de repente vai dizer, puxa, eu falei com o fulano e parece que ele entende de mercado, fale com ele sobre isso. Uhum. Porque no nosso mercado é muito difícil gerar valor, né? É isso, né? Não tem uma matemática básica para isso, não tem um ranking, né? É questão pessoal, é conexão, né? Nós trabalhamos na parte comercial, não tem um número, né? É o que a gente consegue criar de rapport, criar de conexão, e aí é onde você falou, né? Quando eu tenho todo um conhecimento à volta, o conhecimento encanta, né? O conhecimento marca as pessoas, esse conhecimento é que faz gerar confiança e aí N negócio. Pô, em 30 anos você deve ter cliente que você pegou aqui que você deve ter levado por muitos anos. A gente já está numa geração bem diferente, né? E não só isso, né? Legal, geração. Corretores de hoje que estão atuando há muito tempo também tem que mudar o seu discurso junto a essa nova geração. Uhum. Porque o que eu falava há 30 anos atrás é diferente do que se fala hoje. Uhum. Com então certeza. A gente, enquanto profissional, também tem que ter essa visão e mudar o nosso discurso junto com o cliente, entendeu? Sim. E eu sempre falo isso, né? O mundo muda cada vez mais rápido, né? Eu acho que nos últimos 30 anos, principalmente, né? A gente pega a década de 90, veio a revolução digital, veio a internet, veio a quantidade de informações que foram jogadas para o mundo, que a gente teve mais possibilidade. Teve o smartphone, né? Que com o smartphone hoje a gente tem informação que reis não tiveram na vida, né? Só que a sociedade ela mudou muito, né? Principalmente os seus hábitos, os seus comportamentos, né? Sim. Quando a gente fala, às vezes a gente está numa venda, conversando, tem o filho e aí tem o pai, né? É duas línguas diferentes que eles estão fazendo. Um tem uma necessidade, o outro tem outra necessidade e às vezes na própria família não se cruza. Imagina, às vezes, o corretor, né, que foi acostumado durante tanto tempo a falar de uma forma, não se adaptar para o mercado. Não se adaptar é falência, né, Paulo? É que, na verdade, aí você não é só uma questão de geração, né? É uma questão de experiências, né? Legal. Então, você, enquanto pai, muitas vezes você teve uma experiência diferente do que teu filho está tendo. Com certeza. Né? Mas, claro que ao final dessa trajetória, esse cara que é filho, ele também vai ser pai um dia. E ele vai poder passar a mesma experiência que provavelmente o pai dele passou para ele. Olha só. É uma sequência, né? Não somos o fim, né? A gente é só o meio disso tudo, né? É só o meio. É bem isso. Mas o mercado é feito disso, é feito de pessoas, é feito de conexões. O corretor de imóvel que não é conectado, ele não consegue alavancar, crescer, porque tudo é conexão, né? E a conexão, ela não tem só a coisa de estar nas mídias sociais. A conexão é você ter conexões com pessoas que façam a diferença. Com certeza. Pessoas éticas, de caráter. Que o principal na vida, no final, é a gente poder estar andando e não ser questionado. Né? Não ter cabeça erguida, com valores. Né? Então, não se trata de você querer avaliar um imóvel para vender rápido. Você tem que avaliar um imóvel de forma correta para que essa pessoa tenha sucesso e consiga passar para a próxima fase. Ela vai fechar essa porta e vai dar início a uma nova fase na vida dela. Que legal. A venda de um imóvel representa isso, né? Você vê quanto valor tem agregado e muita gente pensa, eu vou simplesmente pegar um imóvel, vou anunciar e vou vender. Mas olha quantas coisas estão envolvidas nisso, né? No emocional das pessoas, às vezes na família. Eu lembro que quando minha família, meu avô acabou falecendo, a gente juntou todo o patrimônio e virou uma guerra na família. Eu quero esse pedaço, outro quer outro. E no final das contas, todo o trabalho do vô ali estava resumido no dinheiro. E não é só isso, né? O que vai ser gerado disso? Quanto eu hoje penso, né? O quanto o velhinho trabalhou na terra para juntar lá um tanto e de repente pega e some, né? Então olha quanta coisa tem envolvido nisso. E o pior não é isso, né? O pior é que para ele tudo aquilo tinha valor. E a partir do momento que ele passa essa fase... Eu tenho na minha cabeça, e isso muito claro, duas fases, né? Do herdeiro e do sucessor. Confesso que num primeiro momento da minha vida eu fui um herdeiro, né? Que depois que aconteceu tudo, tinha lá um determinado valor pra gente receber. Eu, menino, bobo, inocente, não, quero comprar carro, vamos viajar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e tal. E uma boa parte do que sobrou acabou virando em nada. Até que, porque a gente não tem esse valor, essa dificuldade de quanto foi conseguir, de quanto foi ralar.
E hoje eu olho para o meu avô e eu falo, não, se meu avô fez tanto, eu quero, além daquilo, fazer um pouco mais. Porque não é só a terra, né? É o exemplo de vida que ele deu, né? E aí se tornar um sucessor. Se meu avô me deixou a vida até aqui, eu preciso levar um pouco mais. E eu preciso honrar com isso, né? Servindo as pessoas, ajudando quem eu posso, para fazer alguma coisa um pouquinho melhor para o mundo. Não sei se faz sentido, Paulo? É mais ou menos por aí. Por isso que existe o jovem, existe o cara que é mais velho, porque tudo isso é uma construção. E a gente não deve se culpar por errar, porque todo mundo erra. Legal. Né? Ah, recebi alguma coisa, porque foi o trabalho. Eu recebi e gastei. Isso me gerou uma experiência. Show. Que lá na frente vai fazer também com que eu diga para as pessoas, faça assim, faça assado, porque você já passou por isso. Se a gente não passar por nada disso, o que a gente vai entregar? Que experiência a gente vai ter para entregar? É. Sensacional, meu amigo. Eu acho sensacional. Que é isso, né? Não sei. A gente também não sei, não tenho certeza, mas pelo que a gente vê das pessoas, né, conseguindo evoluir, se manter num lugar bom, gerando valor, é sobre isso, né? É sobre gerar valor para as pessoas, né? É sobre estar nesse círculo, e né? Isso em todos os âmbitos ou todos os lugares que você está, né? Por exemplo, no negócio que eu tenho, as pessoas que trabalham comigo são um reflexo do que eu sou. Porque eu falo que a gente tem que fazer dessa forma, por isso, isso e isso. A gente tem que trazer essa relação próxima com o nosso cliente também. Claro. Então eu acho muito importante que tudo que você faça tenha um reflexo também positivo para as pessoas que estão junto com você. Porque todo mundo está aprendendo nesse processo. Sim. Né? Eu trabalho com pessoas que têm metade da minha idade. Não têm a experiência que eu tenho, mas elas têm visões diferentes. E a gente tem que respeitar isso, né? Porque isso também te ajuda. Te ajuda a ver de uma forma diferente coisas que muitas vezes você não viu. Então, ser mais velho também não quer dizer que você saiba tudo. Sim. Sim. Mas tem algumas coisas que você começa a refletir e ver de uma outra forma, né? Legal. E isso auxilia não só você, mas auxilia o grupo como um todo, né? Aí, Paulo, eu fiquei prestando atenção, até perdi o que eu ia perguntar para você, mas legal. Eu acho que é muito bom conversar, né? Compreender visões diferentes, uma pessoa que já passou por bastante coisa, que tem essa vivência, porque quando a gente é jovem, a gente só acha muita coisa, né? E quando se passa, você, opa, isso já aconteceu 1, 2, 3, 4, 5, ó, se você for por aí, cuidado, né? Que não é bem por aí o caminho, ou vá por aqui, que isso vai te trazer sucesso. Eu vejo que é muito observar, né, para aprender e colocar em prática, né? Porque também não é só observar, né? Tem que ter agir, ação, né? Tem que ter ação. Você tem que estar ali presente, você tem que estar correndo, você tem que estar observando as coisas, tem que estar muito atento, ver o que está acontecendo, de que forma está acontecendo e o que você pode fazer com tudo isso, né? Por isso que eu digo, hoje está muito fácil, porque hoje você tem uma série de canais de informação que a gente não tinha lá atrás. Sim. Imagine você que lá atrás, o que a gente tinha com maior informação era uma Barça. Pois é. Que nem todo mundo poderia. Não, né? era raríssimo, né? Não Quem era tinha tão uma barato Barça? assim, né? Então imagine que hoje você entra no YouTube. Você tem tudo na mão. E você está tendo ali uma porção de informação. Você entra num canal, você começa a fazer curso de inteligência artificial. Aonde que a gente. Né? Aonde isso aconteceu lá atrás? Mas eu vejo também, Paulo, que essa mesma dádiva, ela pode ser um peso. Porque é tanta informação, que às vezes a pessoa não sabe aonde focar, o que fazer. Eu quero viajar para a Europa, amanhã eu quero viajar para Santa Catarina, eu quero ser corretor, eu quero ser avaliador, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. E eu vejo que acabou dando muitos problemas, às vezes, na mente das pessoas, na pessoa, né? De saber aonde eu vou investir o meu tempo, né? Porque esse recurso, sim, ele é valioso, né? Dinheiro, imóvel, tudo vem, tudo passa, mas o tempo ele vai acabar e quando acabar o nosso, não tem o que fazer. Aonde que foi investido o nosso tempo, né? Aonde que você focou, aonde que trouxe algo que agregou para a sua vida, para a vida das pessoas próximas, né? Eu acho que cada dia, né, é uma batalha vencida, né? Você terminou aquele dia, cara, mãos pro céu, agradeço que você tá bem, né? Tá com saúde. Acordou no dia seguinte, negão, começar tudo de novo. Você não pode desanimar. Mas nesses 30 anos você deve ter visto muitas mudanças de comportamento, né? Nas vendas dos imóveis, nessas revoluções, porque que nem você falou,
Você começou no jornal. E aí, eu gosto de tentar lembrar do passado, para às vezes, para quem está assistindo, para os nossos telespectadores entenderem, né, as mudanças que ocorreram tão rápidas nesse mundo. Era lá o jornal. E daí, de repente, o jornal parou de funcionar. Como é que você captava lead? Como é que você captava cliente? Como é que você captava corretor? Como que funcionou aí logo depois? Olha, quando você... O cliente, quando ele vinha, só tinha um canal. Era o telefone. Telefone, Era o telefone. Uhum. Então, tinha aquela ligação e pronto. Você fazia o anúncio no jornal, captava o imóvel, fazia o anúncio do jornal e ficava ali esperando o telefone tocar. Antes disso, você captava um imóvel, daí você tinha que anunciar. Naquela época, os anúncios eles eram cobrados por caractere. Por letra. Por letra. Então, dentro de você tinha lá 20 imóveis para anunciar, mas você tinha um orçamento. Olha isso. Daí começavam a sair os anúncios cheios de abreviaturas. Uhum. Por quê? Porque você tinha que dar informação, mas tinha um custo para tudo isso. 3Q, 2S, uma VG. Era assim que era feito. Olha só. E daí você anunciava. O cliente ligava, você abria a tua pastinha, falava sobre o imóvel, se não fosse uma angariação, uma captação tua, agendava uma visita. E pronto, daí você ia lá mostrar. Eu nunca gostei de perder cliente, então quando eu mostrava um imóvel para você, eu tentava ir atrás de outro. Dá mais opções ali que atendam um cliente. Que eu às vezes acho que é o que não acontece nos dias de hoje. Nos dias de hoje você atende e não dá sequência. Você deixa o cara largado. E na minha época tinha um grupo de corretores que geralmente você estava mostrando para esse cliente, daí daqui a pouco eu estava andando com um cliente para ir ver um imóvel, eu via aquele corretor com esse cliente que eu tinha atendido. E daí a gente começava naquela correria, porque o negócio é tentar fechar negócio. Sim. Essa foi uma fase. Daí veio a fase de você entender que eu preciso vender mais. Como é que eu vou fazer isso? O cliente vem e eu não tenho um imóvel. Vou fazer parceria. Faz das parcerias. Vou atrás. Se eu não tenho imóvel, eu vou atrás de quem tem e faço uma parceria para agilizar todo esse processo. Essa foi uma fase. Aí tem a fase de você entender que você não vende todo mês. Não tem como. Daí o que você tem que fazer? Eu vou começar a captar imóvel para locação. Porque se eu venho nesse prédio para mostrar um imóvel, eu já faço a minha propaganda, que é deixar meus cartões nas portas, aquela coisa arada toda. Claro. E já saber se tem um imóvel para locação ou não. Porque a locação, ela gera para o corretor o feijão com arroz. Legal. Todo mês, o que todo mês está caindo ali um pouquinho. Locou, ele vai ter lá 20% disso, 10% daquilo. De repente, eu não sei como é que é a taxa de angariação e de locação, mas vai ter sempre alguma coisa caindo. E é recorrente, né? Todo mês está ali caindo um pouquinho. Então, vai manter a tua água, a tua luz, o aluguel da tua empresa. Comecei a trabalhar nisso, captar imóvel para locação também para a coisa começar a fluir. Hoje você é forte em terceiro e locação? A gente tem uma carteira de administração e trabalhamos com venda de terceiros, né? De usados. Lançamento a gente já não trabalha mais, a gente trabalhou forte durante o período. Trabalhou muito, né? Você contou para mim que vendeu mais de 4 mil unidades em um período curto de tempo, é isso mesmo, Paulo? 4 mil unidades, parceiro? Era desenvolver empreendimento de 600, de 800. Ah, você 400. Pegou uma parte de desenvolvimento de incorporação. Que eu não sabia. Mas aí, com a necessidade de mercado, o que eu fiz? Fui fazer um curso de incorporação. Legal. Para entender como esse cara pensa. E daí, com isso, ter maior sucesso na hora que eu vou captar essas áreas e fazer todo esse desenvolvimento. Só que naquela época era um pouco diferente, porque o mercado estava carente e os clientes eram bem qualificados. Então, era uma venda muito mais fácil. O trajeto, a jornada desse comprador era muito boa. Ele não havia problema de cadastro. Você vendia 120 apartamentos numa feira da Caixa Econômica. Caramba, Paulo. 3 dias de feira. Nossa. Então, foi uma boa fase. Só que depois de um período ela começou a ficar um pouco diferente. Então a gente saiu do mercado de lançamento. E ficamos no mercado de terceiro, né? Alguma coisa eu tenho de lançamento ainda que são empreendimentos menores, onde eu faço a gestão disso tudo.
Mas o nosso forte é imóvel de terceiros e a carteira de locação. Legal. Eu estava anotando aqui uma coisa que eu quero entrar nesse assunto, porque a primeira coisa que eu perguntei como que você entrou no mercado, você falou que era investidor. Todo mundo pergunta para mim o que é um investidor, onde eles moram, o que eles comem, o que eles fazem, mas são hábitos de comportamento, né? Eu vejo. O que te levou a começar a investir? Aonde você aprendeu isso? Porque a grande maioria da população não consegue economizar a base, né? Que é isso, né? Você tem um valor, começa a economizar e com esse dinheiro você trabalha. Desmistifica um pouco isso para mim, Paulo, que é um investidor, você acompanhou muitos investidores que fizeram bons patrimônios, qual que é a mentalidade? No final, a mentalidade é você tentar tirar o melhor, né, de alguma coisa. Por exemplo, eu comecei no mercado porque eu comprava um terreno e fazia o desenvolvimento imobiliário para construção de sobrados. Isso que você começou a fazer lá atrás. Você comprava o terreno, fazia um projeto, construía um sobrado. E vendia. Dava dinheiro? Dava. Até hoje incorporado, mas dá risco, né? Tem riscos tudo envolvidos, tem risco, né? Nada não tem, tudo tem um risco. Legal. Mas foi a forma como eu comecei, né? E através disso fui me desenvolvendo em outras coisas e entendendo que no mercado imobiliário o corretor de imóveis tem a possibilidade de ganhar muito dinheiro. Legal. E virar um investidor. Que é pegar o dinheiro e tirar o melhor desse dinheiro. Saber comprar. Hoje mesmo eu estava falando sobre isso. Aqui tem um imóvel que já está há muito tempo à venda. De repente vale a pena fazer uma oferta para ver o que esse cara escuta, se dá ou não dá jogo. Saber comprar. Né? E quem está no mercado imobiliário sabe disso. O corretor sabe. Mas ele tem que ter essa visão também, né? Não sei se todos. Explica um pouquinho mais, porque saber comprar é uma arte, Paulo. É uma arte. Tem, né, a gente pega aí uma cidade hoje, contando a região metropolitana, com 3 milhões de pessoas, cada vez mais crescente. Aonde eu vou encontrar boas oportunidades? O que realmente, né, dentro do teu ponto de vista, é uma boa oportunidade? Uma boa oportunidade você encontra quando você faz essa análise do mercado. Né? E por que eu digo que o corretor tem essa possibilidade? Porque ele está todo dia vendo imóvel. O imóvel que ele viu hoje pode ser que ele tenha visto há 6 meses atrás e esse imóvel continua no mercado. Ou há 1 ano atrás o imóvel continua no mercado. Será que ele não está precificado de forma incorreta? Será que não está na hora de alguém fazer uma proposta nesse imóvel e ver o que acontece? Só que para você comprar, você tem que comprar bem. Comprar bem não necessariamente é comprar do jeito que você quer. Comprar bem não é do jeito que... A gente chama sempre o tal do chutar canela. É você fazer ofertas dentro daquilo que você acha viável. Legal. Mas pode aumentar mais 10, mais 15? Aí já não sei se vira um bom negócio. Perfeito. Entendeu? É encontrar o imóvel no melhor preço possível para que você possa ou ter uma margem para uma revenda ou um retorno numa locação. Ou você vai ter retorno na locação ou você vai fazer uma revenda disso. Claro que sempre pensando, né, todos os custos, taxas que acontecem durante a venda de um imóvel e depois você vai ter toda uma parte de imposto de renda e bababá. Toda aquela coisa errada que o corretor já entende. Mas o principal de tudo é você saber comprar. É comprar bem. Aí sim você vai ter o retorno disso. Legal. Na hora da venda ou num futuro com valorização de mercado. E o mercado sempre está valorizando, né? O que é... Legal, eu acho que esse ponto eu tenho muita curiosidade, muita gente tem curiosidade, né? Que fala. Tem gente que fala que mal valoriza, tem gente que fala que não valoriza. Né? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma cidade fantasma aqui em Antonina. Foi construída pela Copel algum tempo atrás por causa de uma hidrelétrica. Acho que eram 1.500, 2.000 pessoas que moravam lá. Acabou a hidrelétrica, acabou a cidade. O valor zerou. Morreu. O que agrega valor para um imóvel? Localização. versus localização. No final, tudo é localização. A gente sempre tem que pensar assim, o valor de imóvel está atrelado à região, que por sua vez está atrelado a uma renda per capita. Região, renda per capita. Quanto melhor a região, maior a renda per capita. Maior a renda per capita. Mas isso não impede que você compre um imóvel, como por exemplo um terreno. Vamos supor, você tem o dinheiro, você vai querer comprar o quê? Um carro.
A maioria pensa nisso, né? Pensa Primeira em comprar, coisa. então, um terreno, mesmo que parcelado, Uhum, em qualquer região. uhum. O terreno valoriza. O carro não. O carro não. Aonde você está colocando teu dinheiro? O que é que você está fazendo? Como que você está fazendo esse dinheiro trabalhar para você, para te gerar renda, para te gerar patrimônio? Então, tem um dinheirinho, tem um dinheiro para dar de entrada, parcele, mas compre um terreno. Não O pensa terreno duas vezes. você não perde. O terreno, quando você está com ele quitado ou você tem mais um dinheirinho, o que você faz? Coloca 2 casas em cima. Uhum. Mas que casa, Paulo? Não importa. Casa de madeira, casa de alvenaria, casa mista e alugue. Você está ganhando. Amanhã ou depois, passado algum tempo, isso já está pago. Uhum. Está se valorizando e o terreno valoriza. Qualquer imóvel, ele é caro até a hora da compra. Comprou, passa para a tua mão, ele vai começar a valorizar. E pode ver, quando você apresenta alguma coisa para a pessoa sempre diz, mas está muito caro. Até você, às vezes, vai comprar e pensa, não, mas está muito caro. Mas daí você compra. Esse imóvel já está valorizando. Entendeu? Você estava falando, Paulo, e eu vejo que a sociedade de hoje ela é muito imediatista. Uhum. Um imóvel ele não tem como se fosse uma bolsa de valores. Hoje está tanto, amanhã está tanto, aqui Não, está ele precisa tanto. de um período ali de maturação. né? Ele precisa... E não é um período curto, né? Às vezes, quando a gente fala num período curto, no mercado imobiliário é 2 anos, 3 anos, né? Um médio prazo aí é 5, 8 anos, 10 anos. Um longo prazo a gente fala de 20, né? Sim. Poucas pessoas têm essa mentalidade de investir no médio e longo prazo. Todo mundo está muito imediatista. Eu quero agora, eu quero colocar agora o dinheiro para amanhã poder ter renda. E não é assim que funciona, né? Até pode acontecer, mas o teu risco também é muito alto. grande. É muito grande. Então, eu digo para você que o terreno, independente de onde você compra, ele sempre vai valorizar. O custo de um terreno, qual é? É o IPTU dele Uhum. e uma limpeza que você tem que fazer lá a cada 6 meses. Esse é o custo de um terreno. Ao longo do período ele vai o quê? Vai valorizando. Sim. Né? As regiões vão crescendo. A gente está vendo, a cidade está crescendo. Sim. Já... Fazenda Rio Grande, o ano passado, que eu peguei um estudo, foi uma cidade que estourou em número de novas habitações, né? Porque Curitiba ficou muito caro, né? Sim. E a maioria da população ela foi para as regiões metropolitanas. Fazenda é uma que bombou, né? Então é uma cidadezinha ali que tem um potencial de valorização, porque está numa localização próximo de uma capital que agrega muitas pessoas e assim funciona mais ou menos. E grande parte da cidade de Curitiba as pessoas vêm de Fazenda Rio Grande para trabalhar. Sim, né? sim. Então é uma cidade que se desenvolveu muito. Uhum. Desenvolveu de uma forma que você olha para trás e assim, nossa, acho que é uma das regiões que mais cresceu da região metropolitana foi a Fazenda Rio Grande. Sim, a reportagem que eu tive acesso falava isso, né? Que a cidade que mais tinha crescido no Paraná foi Fazenda Rio Grande em número de habitantes, né? E daí você fala de terreno, fala de região, fala de Fazenda Rio Grande, daí você pensa o seguinte, eu numa conversa com um amigo um tempo desses, a gente começou a falar sobre desenvolvimento urbano. A gente estava viajando e começou a falar sobre isso. Aonde começa, né? Estou viajando da cidade A para a cidade B. São 400, 500 quilômetros. Uhum. Daqui a pouco um cara monta um posto de gasolina na metade do caminho. Daí você vai precisar do quê? Provavelmente vai precisar de um borracheiro. Uhum. Vai precisar de um eletricista. Uhum. E um posto de gasolina desenvolve um local. É o início do desenvolvimento de uma região. Olha que sensacional. Se você começar a pensar, é bem isso. Sim. Eu tenho muito isso na minha cabeça, porque eu sou de uma cidade, não sei se você já ouviu falar, que chama Japira. Não conheço. Você chega, Paulo, e Japira lá, é bem quietinho, bem paradinho lá, 5 mil habitantes, né? E meu avô foi um dos, não sei se... fundadores. Não digo nem fundador, mas um dos desbravadores da cidade. Uhum. Pegou minha avó aqui de Palmeira, botou numa carroça, acho que foi uma semana de viagem até lá, e ele trocou alqueire de terra por saco de café, por bode que levou no negócio, alqueires de terra para trabalhar. E lá é terra boa, terra vermelha, tudo que você coloca no chão ali dá. E de repente aconteceu uma cidade em volta, né? E é mais ou menos isso, né? Esse conceito de urbanização. Mas tem algumas que ainda têm um potencial maior que outras, né? E aí a gente volta naquilo, né? Quem são as pessoas que estão desenvolvendo aquela região?
né? Que tipo de investimento, que tipo de riquezas existem, né, ali naquele local para que isso faça sentido, né? Mas aí você vê que muito depende da infraestrutura que está sendo aplicada naquela região, né? Então, vai muito de quem está governando, sim, né? Sim. Tudo isso vai mudando a região. A pessoa que trabalha a cultura, que traz a cultura, né? É bem isso aí. Eu gosto muito de história, adoro isso. E aqui a gente tem Paranaguá, né? Porto de Paranaguá, o caminho até Curitiba. O pessoal parava aqui em Curitiba e daqui ia levar as matérias-primas para o interior. Distribuindo, né? E aí a cidade de Ponta Grossa mesmo nasceu nisso, né? No caminho dos tropeiros que falam. Tem várias cidades que nasceram assim por causa dessa movimentação econômica que acontecia. Não é só a terra ou o lugar, mas sim as pessoas que vão agregando em volta e a cultura. O que a gente vai fazer aqui? Como que ela vai ser desenvolvida? No final a gente volta, né? Não é só sobre as pessoas, né? Mas é o cuidado das pessoas. Né? Legal. É a empatia, né? E eu acho que muito do desenvolvimento acontece por causa disso, é pelo cuidado que você tem com o outro, né? Eu sempre tinha uma dúvida, né? Pô, por que Santa Catarina sempre está desenvolvendo, crescendo? E aí fui pesquisando em dados, números e tal. E um dado que eu achei que Santa Catarina é o estado mais seguro do Brasil, né? Segurança, pelo menos que me falaram. E o que acontece? Muita gente vai para lá, saindo não desmerecendo né, de forma nenhuma, mas Rio de Janeiro, uma cidade um pouco mais perigosa, um São Paulo em busca de qualidade de vida, um pouco de temperança, é mais ou menos essa Mas ideia. Aqui em Curitiba a gente está recebendo muita gente de São Paulo, Rio de Janeiro. Demais. Buscando locação de imóvel para morar. Eles estão saindo de lá e vindo para cá. Sim. Não é, eu vou trabalhar aqui, mas... O sul do Brasil, né? Tá muita gente está vindo para cá por causa da falta de segurança. Sim. E aqui Curitiba é uma cidade extremamente planejada, né? Servida de segurança, escola. Eu acho que ela não é uma cidade 100% ainda, mas ela está bem melhor do que a grande maioria que a gente vê por aí, né? Com certeza. E isso é em todos os aspectos. Então, é uma das melhores cidades, sim, para morar. Com certeza. Eu considero. Né? Legal. A gente é meio suspeito, né, que mora aqui, né? Mas tudo bem, né? Tá certo. Mas a gente tá aqui, né? Um outro tópico aqui, né? A gente tava falando sobre investimentos. E aí existem movimentos de mercado, né? Movimentos que aí independem do construtor, que independem do corretor. Nesse momento a gente está passando por uma taxa Selic de 15%. 15% a gente viveu isso em 2006, 2007. Isso já está quase fazendo 20 anos atrás. O que acontece, né? A Selic aumenta, a taxa de juros aumenta um pouquinho e a população perde poder de compra. Capacidade cai. Você já passou algumas vezes por isso, né, Paulo? Muita gente hoje, eu falo com o investidor, fala, não vou comprar imóvel agora porque não é o momento. Qual que é a tua opinião disso? Como corretor? Como corretor, por favor. Eu acho que sempre o imóvel é uma segurança que você tem. Mas a gente está concorrendo com um mercado forte, que é o mercado financeiro. Esse sim é o nosso concorrente. Com certeza, falo isso todo dia. Hoje enquanto corretor de imóveis, enquanto do mercado imobiliário, o maior concorrente nosso é o mercado financeiro. Eles estão atacando pesado e levando esses clientes para o mercado financeiro. E com isso a gente tem uma grande dificuldade. Taxa Selic a 15, quando uma previsão dessa taxa era em dezembro chegar a 15. Hoje a gente está a 15, quanto ela vai chegar até o final do ano? 17? Nossa. Tem gente falando em 18? Pois é. Espero que não, mas... Então a gente tem que ficar atento a esses movimentos, sim. E claro que sempre trazendo muito do que a gente sabe de mercado e de experiência para na hora que você tiver que falar com esse cliente que está propenso aí para o mercado financeiro, você trazer as suas vantagens também do nosso mercado. Né? A valorização do imóvel. Pode ser que muita gente diz, Paulo, vai valorizar mais lá, mas imóvel é sempre imóvel. Ele tem uma viabilidade rápida de venda? Muitas vezes não. Mas ele está ali. Né? O imóvel é um porto seguro. Sim, pode acontecer o que for, ele vai estar lá garantido, tranquilo. Se for bem localizado, tiver um lugar bacana. Não consigo vender, mas eu posso alugar, eu posso ter uma renda daquilo. E eu tenho o imóvel ainda. Agora, para ir para o mercado financeiro, eu tenho que entender do mercado financeiro. Sim. Você está trabalhando com N variáveis ali, às vezes muito maior, e o teu dinheiro, às vezes, hoje mesmo, vou colocar o dinheiro no CDI. Você vai colocar no máximo 1 ano, 2 anos. Daqui a 2 anos você vai ter que achar um outro lugar, uma outra forma
Então fazer é entender, é o corretor fazer essa pessoa entender se ela tem a capacidade e estômago para aguentar o mercado financeiro. Uhum. Porque quando a tua base sempre foi o mercado imobiliário, Uhum. eu acho que fica difícil você mudar isso. Com certeza. Né? Com Então certeza. tem que ter esses cuidados. E o profissional ele está ali para instruir. Uhum. Né? Por isso que hoje a facilidade de você ter a informação e aprender está muito mais fácil de você conversar com esse cliente. Uhum. Né? Uhum. Você se posicionar. Sim. Eu acho que essas informações ou toda essa informação faz com que você comece a criar autoridade, comece a criar mais confiança Uhum. e com isso vá se destacando. Por isso, voltando lá na avaliação, é o quê? Cara que aprende a avaliar e vai buscar informação, o próprio corretor começa a aprender, começa a ter maior segurança. Uhum. Uhum. Né? Por Com quê? Porque certeza. ele está trazendo dado, ele está Ele estudando o mercado, aquilo ele está ali. vivenciando aquilo. Então, é muito importante ele trabalhar isso para que ele tenha conteúdo para falar com o cliente. Uhum. Uhum. Com certeza. Né? Se eu chego sem uma informação coerente, o cliente não vai confiar em mim, não vai deixar um patrimônio que às vezes lutou a vida toda É o único que ele para tem. conquistar. E você não cria engajamento com as pessoas sem conteúdo, sem informação. E isso não é só você falar, é você comprovar. Uhum. E aí, né, 30 anos foram, vai, avaliação, você virou um captador de imóveis, né, voltando ali um pouquinho pro começo, e aí você hoje trouxe a Avalion pro mercado. Conta um pouquinho de como que foi, da onde surgiu a sua ideia, né, como que foi isso? Então, a avaliação, né, em determinado momento eu entendi que ela podia dar alguns frutos. Uhum. Então, comecei a trabalhar com foco na avaliação, vender serviços de avaliação. Uhum. E isso foi aos poucos crescendo. Uhum. Chegou em determinado momento, eu precisava fazer uma avaliação grande e na hora de configurar ou trazer todos esses dados para dentro do Word, eu fiquei quase louco e tentando ajustar, porque tudo desconfigurava. Você tinha Word, tinha Excel, tinha foto e nada se alinhava. Chamei um desenvolvedor. Digo, André, eu preciso entregar esse tipo de avaliação, mas eu preciso colocar isso dentro do computador e que gere esse laudo para mim. Dá para fazer? Dá. Olha que sensacional. Você teve a ideia de colocar tudo isso junto para acelerar o meu processo, porque na avaliação a pesquisa tem um tempo, mas você transportar tudo isso ou levar tudo isso para dentro de um laudo ou dentro de um parecer leva muito tempo. Nossa Senhora. Né? Então a gente começou com esse processo, criou o sistema, que não era Avalion na época, era um sistema que eu usava. Passado algum tempo, eu fui apresentando para alguns corretores, que a gente fazia reunião de avaliadores lá no escritório. Tipo um comitê? É um comitê, mas não era um comitê para discutir sobre imóvel. Eram 12, 13, acho que chegou a uns 15 corretores, a gente se reunia uma vez por mês para debater sobre avaliações que a gente fazia. Entendi, legal. Cada um levava seu laudo, o seu parecer, e a gente começava a fazer uma análise de cada um daqueles. Daqui a pouco eu olhava para o teu parecer e digo, cara, posso usar esse ponto dentro da minha avaliação? Pode. E ali a gente começou. Daí eu comecei a apresentar o sistema. Até que daí eu resolvi trazer ele para mercado. Aí a gente estruturou melhor, para que o corretor, quando entrasse lá dentro para fazer a pesquisa dele, ele pudesse ter todas as informações, todas as amostras e pudesse selecionar e tudo isso virar um relatório. Não, mas calma lá, deixa eu entender então. Sou um corretor, estou começando no mercado, não entendo do mercado direito e me surgiu uma avaliação de uma casa de 800 metros no Barigui. Eu não sei nem por onde começar. Se eu tiver o acesso ao teu sistema hoje, ele vai saber exatamente as amostragens, o que existe na região. O sistema, o que ele traz? Baseado no endereço do imóvel, num raio de pesquisa e a finalidade da avaliação, ele traz todas as amostras que a gente captou naquela região, dentro de raio. A gente não capta bairro, a gente capta por raio. Por quê? Porque um bairro tem vários metros quadrados. Perfeito. Então, aquele é o ponto central. Dali a gente vai abrindo os raios para ir identificando o valor do metro quadrado. Legal, legal. Então, o que ele faz? O sistema traz uma listagem dos imóveis que estão em divulgação. Você vai ali, clica naquele imóvel, vai abrir a ficha do imóvel. Você vai fazer a leitura, vai ver as fotos internas e vai dizer, opa, esse imóvel faz sentido. E você seleciona parecido nas mesmas características. Porque também eu acho que esse é um cuidado, né? Avaliar
A com A, B com B, né? Tudo é cuidado, mas você vai chegar num valor de referência. Uhum. Então, a plataforma ela auxilia e dá velocidade para você nisso, em você escolher as amostras e com isso ela vai gerar o valor final do imóvel. Legal. Dependendo do tipo de trabalho que você estiver fazendo ou a funcionalidade, a gente usa fatores de depreciação para depreciar as amostras que estão lá dentro. Então, dentro da plataforma, hoje eu tenho o parecer técnico de avaliação mercadológica, que é um PITAM. Eu tenho a análise mercadológica, eu tenho a opinião de mercado, que é opinar sobre o valor de um imóvel. E daí eu tenho a busca inteligente, que vai buscar imóvel que eu estou procurando para o meu cliente. A gente está se transformando num buscador de imóvel também. Então, a opinião de mercado, você vai ter uma média. Mas você vai trazer método e vai trazer as amostras. Então, o cliente, quando recebe aquilo, ele tem a oportunidade de entrar no link daquela amostra, olhar para ver se é aquilo mesmo, se faz sentido. Não, esse imóvel é parecido com o meu, não é, ou é melhor que o meu. Então, baseado no método e nas amostras, você vai chegar num valor final, um valor referencial, né? Sensacional. E hoje a tua plataforma ela é aberta para o mercado? Qualquer corretor pode ter acesso? Sim, ela é aberta para mercado, para corretor de imóvel. Então, ele entra, ele escolhe o plano que ele quer atuar, a gente sempre quer entender da necessidade dele. Uma vez que a gente entende, a gente já leva ele para dentro dos planos que são mais acessíveis, faz a demonstração do produto e vida que segue. Mas como é um sistema de avaliação, ele é local ou eu consigo expandir esse raio? Não, ele em qualquer região. Hoje, eu busco no online, por exemplo, vou lá para Brasília, né? A gente já fez avaliação em Brasília, no interior da Bahia, interior de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Qualquer corretor dessas regiões pode fazer uso da plataforma. Isso é uma bazuca, então. A pessoa que sabe usar o teu sistema, ele pode se tornar uma referência no mercado rapidamente, se utilizar as informações de forma correta. Pode. O que acontece? A opinião de mercado, que é a queridinha, ela já foi feito muito trabalho ali dentro, ela é o quê? A gente gera um documento, e quando o corretor vai conversar com o proprietário, ele já vai de posse dessa opinião de mercado. Ali ele tem conteúdo para quebrar o gelo com esse proprietário. Então ele vai trazer as amostras. Então, quanto mais ele pesquisa e mais amostras ele coloca, mais segurança ele tem. O proprietário, quando recebe a visita do corretor e recebe esse documento, vai dizer, opa, aqui tem um profissional que tomou cuidado, fez a pesquisa, olhou tudo isso com carinho. Está zelando pelo meu bem, está zelando pelas informações. Sempre pensando que não é sobre você vender, é sobre realizar o problema dessa pessoa, né? Dar velocidade com que ele resolva esse problema. Então, o corretor leva essa opinião de mercado e com isso ele cria engajamento com o cliente. E dentro desse documento, o corretor fala sobre o plano de negócios que ele vai estar fazendo com aquele imóvel, fala sobre o valor da divulgação que ele vai sugerir também, porque na avaliação é muito importante quando o corretor fala com o proprietário, é que ele usa um método, porém o método comparativo ele vai buscar imóveis que estão em divulgação. Esses imóveis já têm uma gordura. Então ele tem que explicar isso para o proprietário do imóvel. O que é essa gordura? Vamos falar. Essa gordura é assim, eu vou trazer imóveis para minha base porque são imóveis similares ao imóvel que eu estou avaliando. Vai me determinar um valor médio de metro quadrado. Aí quando eu chego para falar com você que é o proprietário, você vai dizer, eu gostei do valor, mas vamos pôr uma gordurinha aí para poder negociar? Só que a gordurinha, quando eu coloco nesse imóvel, ele já tem gordura, porque aqueles imóveis em divulgação também têm gordura. A média de 5, 8, 10% de gordura. Então eu tenho que explicar para ele que se eu colocar mais gordura, o imóvel vai ficar obeso, não vai ter velocidade. Então é trazer ele para essa realidade através de todas as amostras que você está trazendo. E aí, para eu saber se o imóvel está sendo bem aceito ou não no mercado, tem como eu ter essa ideia? Tem. Como? Você vai dos imóveis que você está escolhendo ou do imóvel que você está avaliando? Por exemplo, eu coloquei um imóvel ali, né, através do sistema, e aí, será que está no preço certo? Será que não está? Tem algum tipo de indicador que me traga isso? Tem porque quando você escolhe essas amostras, ou quando ele traz as amostras, ele traz dentro de uma tabela. Então você consegue visualizar naquela tabela, metro quadrado privativo, valor do metro quadrado. Então, assim, estou trazendo imóvel de 4, 3, 5, 10, 15. Eu posso escolher esse imóvel para determinar o valor do imóvel. O valor do imóvel avaliando.
É porque são vários fatores, né? Eu acho que a idade do imóvel é uma coisa que, né, vai definir bastante o preço dele ou não também, né? Às vezes, um lado da rua tem um preço, o outro lado da rua tem outro, por causa de alguma coisa. Zoneamentos, tem em um lado você Exato. tem um zoneamento, do outro você tem outro. Mas o que acontece? Quando o corretor recebe uma ligação e ele vai se preparar, vai começar a fazer a pesquisa para identificar o valor desse imóvel, ele já tem uma noção do metro quadrado. Uhum. Uhum. Ah, o apartamento ali vale quanto? Ah, ali, quantos anos tem um prédio? Há 10, 15, 20 anos, você já tem uma noção do valor do metro quadrado. Uhum. O que você vai fazer? Procurar imóveis similares. Uhum. Ou pela condição do imóvel, ou pela altura do pavimento, ou pelo valor do metro quadrado. Uhum. Você começa a aglutinar todas essas informações para que no final você tenha um laudo para esse proprietário. Sensacional. E isso hoje é aberto para qualquer pessoa que quiser procurar você, procurar o teu sistema, vai conseguir ter essa ferramenta na mão. Sim. Qualquer pessoa, qualquer corretor de imóveis pode fazer o uso da plataforma. Aqui em Curitiba a gente tem muitas imobiliárias e muitos corretores autônomos que fazem já o uso dela. Uhum. E o que é o bom de tudo isso é o feedback que a gente tem. Como é que está sendo esse feedback? O cara dizer para você assim, cara, tá fazendo a diferença, eu tô conseguindo captar o imóvel. Ah, eu captei um imóvel usando e tive uma velocidade bacana. Uhum. Eu próprio, esses dias fui atender um cliente meu, a gente abriu a plataforma juntos e começamos a fazer e escolher quais eram os imóveis similares ao dele. Fez a avaliação junto com o cliente? Junto com o cliente. Ah, olha só, imagina que possibilidade. E a gente vendeu esse imóvel em 32 dias. Olha, porque daí o cliente entendeu, né? E porque às vezes... Ele entende o mercado como um todo. Sim, porque às vezes quando ele tem o valor dele, né? Comprei o imóvel, tô há 15 anos aqui, tem um valor emocional nisso, puxa vida, não, eu quero 1,5 milhão, não vou vender por menos. E aí quando você chega e fala, olha, teu vizinho tá assim, teu vizinho tá ali, teu vizinho tá aqui, se eu colocar 1,5 milhão, teu imóvel vai ficar na prateleira por tanto tempo. Pensa assim, ó, eu vou avaliar, ou você me ligou, falei com você no telefone, já entendi a tua necessidade, nessa conversa você já me passou o endereço do imóvel, eu já entrei no Google, já dei uma olhada no prédio, já sei como é que ele é, você já me passou metro quadrado, número de dormitórios, número de vaga de garagem. Eu lanço isso dentro do sistema, dou um clique. Ele vai me trazer ali num raio de 300 metros, sei lá 40 amostras, 40 imóveis que estão em divulgação. Daí ali eu consigo identificar quantos apartamentos são de um dormitório. Consigo identificar quantos são de um dormitório e qual é a média de divulgação desses imóveis. Caramba. Consigo fazer a mesma coisa com 2 dormitórios. Consigo fazer a mesma coisa com 3. Quando eu estou dialogando com ele, eu estou conversando com ele sobre isso, por isso que não é só avaliar e entregar a avaliação. É você avaliar e explicar por que você escolheu aquelas amostras, por que você usou aquele método e o que você aconselha esse proprietário a entender ou a fazer. Você tem que fazer com que ele compre a tua ideia. Ele tem que saber que você é o profissional que está dando um caminho para ele. Que está capacitado para ajudar ele nessa missão. Agora, vamos supor que todos esses imóveis pesquisados, de 3 dormitórios, eu tenho 50 imóveis em divulgação. E o teu imóvel é de 3 dormitórios. Isso vai abrir, né? Opa, sinal amarelo. O que está acontecendo? Com quem eu vou competir? E é aí que a plataforma vai te ajudando na captação, porque você consegue entender melhor. Quando você entende melhor, você consegue passar essa informação para o proprietário com maior segurança. E esse proprietário vai acompanhar você no processo, desde que você passe tudo isso com muita confiança, né? E aí é isso, né? A gente vai do imóvel, a gente vai da localização, a gente vai do terreno, mas não adianta ter a melhor avaliação do mundo se a conversa não se fizer ser entendida. Não fluir, né? No final das contas, tudo está muito relacionado ao ser humano, a capacidade de gerar essa conexão e que a gente falou no começo, né? Gerar essa empatia, gerar esse valor, né? Esse não existe negócio imobiliário. Porque eu vou dizer para você, eu não conquisto 100% dos imóveis que eu visito. Eu não angario 100% deles. Mas os que eu angario, eu consigo vender. Ah, mas eu quero X. X não vale, não vai pegar isso. E às vezes é ali que a gente erra. Existe um problema de é necessário captar. Então vamos captar a qualquer custo. Daí você quer tanto, eu já vi corretor falar, não, quanto que o senhor quer? Não existe isso. Você tem que partir de um princípio que você é o
consultor, você é o corretor de imóveis. Você é que tem que dar o caminho para aquela pessoa. Aquela pessoa está com um problema, ela precisa resolver esse problema. E é através das informações, é através da avaliação imobiliária. Então, sabe que essas análises são coisas muito rápidas de você fazer. Por isso que muitas vezes você colocar o corretor para captar um imóvel sem ele entender de avaliação é muito prejudicial para o mercado. Porque ele não tem essa capacidade ainda de fazer a análise, sentar com você e dizer, olha, vale tanto ou vale não vale tanto por causa disso, aquilo. Então, muitas vezes, a gente mesmo estraga o mercado por ter essas metas que muitas vezes não funcionam. Imagine você que nós tenhamos aqui na nossa região 10 imobiliárias. Cada imobiliária tem um angariador. Os 10 não vão bater na mesma porta? Com certeza. Aí não vai o negócio mesmo. Não vai. Por isso que eu digo, eu sou a favor de você captar o imóvel e se eu não tive a capacidade ou não conseguir captar aquele imóvel, quando eu tiver um cliente eu vou e faça uma parceria. Mas não, eu não tive a capacidade, mas você captou o imóvel, daí eu vou lá para atravessar o negócio. Isso não pode também, então a gente tem que ter uma ética aí nesse negócio, né? E é muito difícil isso, né? E é assim, a ética, eu não estou falando para você que eu vou respeitar você só porque você tem um contrato. E o contrato não precisa ser de exclusividade, porque todo contrato é exclusivo. Se eu fiz um contrato com você, é eu e você. Mas, se você não tem um contrato, você não tem um contrato de exclusividade, mas você tem uma placa no local, a gente tem que valorizar esse trabalho também. Você está me entendendo? Sim. Muitas vezes não é sobre um papel. Sim. É sobre eu entender que, pô, ele foi lá, ele conseguiu captar, vou fazer parceria com ele. Sim. Por que eu estou vendo a placa dele lá, daí eu vou bater na porta e perguntar para o proprietário, ele tem um contrato de exclusividade com o senhor? Não pode, né? É feio. É aquilo, né? Tem bons médicos, maus médicos, bons advogados, maus advogados. Mas Tem essa aqui é uma gente que- oportunidade muito boa de falar sobre isso também, Legal. sabe? Porque a gente tem que Exclusividade. tentar melhorar o nosso mercado. Nosso mercado só melhora com exclusividade. Muita gente está falando, não, porque agora não tem mais exclusividade, mas não é sobre um documento, não é sobre a exclusividade, é sobre você respeitar o trabalho do outro. Claro, com certeza. Né? É ser humano, né? É sobre ter uma empresa. Valores, né? Valores. Meu avô falava, Paulo. Meu avô era bruto rústico. Ele chegou Sim. lá, não tinha nada, né? A pessoa, ele via lá de longe, ele saía com o revólver pra cima, dando tiro já. Na faca e no facão. Só que ele falava assim, ó, filho, que eu falar, você pode escrever. Eu não sei escrever, mas você pode escrever que vai ser cumprido. Porque a minha palavra tem maior valor que qualquer papel assinado. São valores que, às vezes, a pessoa perde por causa de uma comissãozinha, um negócio aqui, um negócio ali. E aí se cria toda uma energia negativa. Muita gente fala, corretor é tudo malandro, né? Por causa desses más pessoas aí que fica tentando ludibriar, passar a perna um no outro. Então, eu parto do princípio que antes você ter 50% de alguma coisa do que 100% de nada. Legal. Quem falava muito isso era o Edemar Zimmermann na época. Hoje ele já é falecido, mas é uma coisa que é uma marca dele, né? Falar sobre isso. A mesma coisa quando você vê um profissional que não tem a sua inscrição. Cara, denuncia. É exercício ilegal da profissão, da cadeia. Isso aí valoriza o nosso trabalho, o nosso negócio enquanto profissionais desse mercado, sabe? Com certeza. Então, são todas as coisas que você vai aprendendo ao longo da trajetória. Da trajetória aí, né? Dessa jornada não como é só corretor de dinheiro, imóvel. né? É tudo que vai acontecer em tudo isso. No final, tudo é uma consequência. Olha, já foi 1 hora, meu camarada. Não. Só lamento pra vocês, nós vai estourar o tempo e vocês que lute. Não, veja eu que é tranquilo. Capaz, eu vou perder esse monte de informação, Paulo? Nem a pau, meu camarada. A gente estava falando, né, agora há pouco, sobre falar não, saber falar não. Né? Às vezes o proprietário quer um valor no imóvel e às vezes o corretor pega aquele imóvel mesmo sabendo que não vai vender. Isso é prejuízo. O que você vê isso pro mercado? É bom, é ruim? Aí tem várias linhas aí, né? Esse proprietário está vindo já de uma experiência que não foi boa, que o imóvel ficou em divulgação durante muito tempo. Aí é uma oportunidade de você avaliar de forma correta para você ter o quê? O argumento e trazer ele para o teu número. Perfeito. Ah, Paulo, mas... Porque também às vezes existe o cara ter uma boa avaliação e não conseguir divulgar o imóvel Também. e ele não ter sido vendido, né? Ou aquela coisa, tá, mas então eu quero tanto.
Aí depende muito do corretor, da imobiliária, do mercado daquele momento. Porque às vezes esse tanto pode ser trabalhado num curto espaço de tempo e você viabilizar a venda. Então vai de cada um, da necessidade de cada um. Né? Mas é o importante você sempre ter jogo de cintura. Certo. Né? Não fechar a porta. Sim, sim. Mas tem que saber, às vezes, também falar, olha, né, o imóvel eu avalio por 600, eu não vou colocar o imóvel por 1 milhão. Né? Digo para você o seguinte, se você tiver um carro, o melhor carro do mundo, e você for no teu amigo do outro lado ali da rua e dizer assim, olha, eu quero vender meu carro aqui, eu quero que você venda ele por 1 milhão. Ele vai dizer, cara, não vai rolar, porque não vai pegar isso. O mercado não está preparado para isso. Perfeito. Ah, não, mas deixa aqui então, fica aí na tua prateleira aí. Ele não vai querer porque vai ficar criando pó, vai ter que lavar, tirar pó, limpar, né? Toda aquela coisa arada que acontece também no mercado imobiliário. E aí 1 ano depois o cara ainda fala mal de você que não vendeu imóvel. É isso aí. Saber falar não às vezes é necessário para que a gente mantenha um mercado realmente conciso, né? Encaminhando bem. E você também tendo mais segurança, né? Quanto mais segurança você tem, baseado em tudo que você passa no teu dia a dia, é você ter essa segurança de poder dizer o não. E estar tranquilo com isso. Com certeza. Porque às vezes pode falar não e ficar ali, putz, por que eu falei não? Mas é entender as consequências, né, Sim. Paulo? É entender as consequências. Exclusividade também é um fator importantíssimo no nosso mercado. Eu bato muito na exclusividade. Eu acho que é importante você ter aquele imóvel exclusivo. Mas o exclusivo não depende de um documento. Todo negócio você tem que ter um contrato, porque um contrato ele vai dar as regras do negócio. Perfeito. O que vai pagar, como vai pagar, onde vai divulgar. Ali estão as regras, né? Mas o importante, e isso está no processo da angariação, é você falar sobre o teu negócio, sobre o teu mercado, sobre tudo que você gera de parcerias, porque essas parcerias e toda essa conversa vai te levar para gestão do negócio. Você, enquanto corretor, você é gestor daquele imóvel. Não é? Perfeito. Tá, sim. Então aqui eu estou seguindo um caminho nessa conversa aí da captação. Então, já expliquei para ele o porquê da gestão. Porque eu trabalho com várias imobiliárias, eu trabalho em rede. Curitiba tem 10 mil corretores, 2 mil imobiliários, eu trabalho com todo mundo. Então, eu faço a gestão, eu cuido desse contrato, ou cuido desse ativo, desse imóvel, do jeito que você resolver falar com ele. Uma vez feito isso e ele entendeu que eu faço muita parceria, ou que eu trabalho com uma gestão compartilhada, ele vai entender que não é sobre eu ficar com o imóvel para eu vender. Ele vai entender que eu vou colocar esse imóvel, vou compartilhar ele com outras imobiliárias nos seus respectivos sites para dar velocidade ao negócio dele. Porque o negócio é dele, não é meu. Sim. Você é a ferramenta que vai dar velocidade ou não ao negócio. Depende muito da tua visão. Claro. E o imóvel sem exclusividade, anunciado em 4, 5 imobiliárias, também é um então, tiro no pé, né? Você tem que falar para ele sobre o teu mercado, sobre a avaliação, porque isso vai trazer o quê? Vai trazer ele para a gestão, que você vai fazer essa gestão exclusiva, e também vai justificar os seus honorários de 6%. Por quê? Porque eu vou explicar para ele. Eu não consigo vender a 4 nem a 5, porque o outro parceiro ou a outra imobiliária com quem eu faço parceria não trabalha com um valor menor que esse. Tem que ficar atrativo para o outro também, mas isso só faz se você explicar para ele, porque ele não conhece do mercado. Ele entende que você vai ganhar os 6% ou os 5%, daí ele acha que é muito dinheiro. E aí muita gente perde o negócio por não saber conversar e explicar as consequências do jogo, né? Que é, né, você saber ter uma exclusividade, você saber como você vai anunciar, quem são os parceiros, porque tem parceiros e parceiros também, né, Paulo? Sim, mas você entende que a gente tem que explicar para ele todo o processo, como tudo funciona, claro, para daí ele dizer, agora eu entendo. Não, tudo bem, então vamos fazer assim. E aí a gente vê, né, os erros dos corretores, que às vezes fica tão desesperado para pegar um imóvel que, não, tá aqui a avaliação, assina aqui e vai embora. Isso vai gerar N problemas lá na frente, porque o pensamento do cliente é um, o pensamento do comprador é outro, o pensamento do corretor é outro. Quando a gente traz eles para um pensamento, né, mais próximo, quando as ideias elas começam a coincidir, aí o negócio flui. Caso contrário, é só encrenca que arruma, né? Mas o importante é sempre você trazer o imóvel, colocar ele dentro do teu escritório, lançar dentro da tua rede de corretores, para quê? Para ter velocidade. Claro, com certeza. Você precisa resolver o problema daquela pessoa.
quer vender aquele imóvel. Sim. Né? Por N razões, mas você tem que dar velocidade a isso. Quando você dá velocidade, otimiza o tempo dele, otimiza o teu tempo. Sim. E o dinheiro no bolso. Sim. E volta falando ali, né, de quem fazer as parcerias, né? Porque tem gente que se diz corretor e não tem nem o Cresce. Isso né? não pode, né? Poxa vida. Exercício é legal. Tem muito malandro aí no mercado, né? Infelizmente tem muitos maus profissionais, pessoas de má índole, que se aproveitam do mercado imobiliário ou da boa vontade de algumas pessoas e não tem nem o Cresce, não sabe fazer, pega o sinal de negócio e ó. Eu não sei, eu que tenho 1/3 da experiência que você tem, eu já vi uns par de casos, imagina você, parceiro. Então, eu participo no Cresce num comitê chamado Cefisp, que é o Comitê de Ética. Como é que é? Cefisp. Então, eu aconselho todo corretor que queira, vai lá participar, vai aprender bastante. O que a gente faz? Eu quero ir lá, eu quero ir lá. A gente faz análise dos processos administrativos, que é justamente isso, acobertamento. Quando a imobiliária coloca um corretor que não tem o Cresce, acobertamento. Acobertamento que chama. Quando tipo, a imobiliária sabe que o cara não tá legal na profissão e mesmo assim ela permite... Põe debaixo do guarda-chuva. Olha... Corretor que não tem Cresce, é exercício ilegal, é cadeia. É cadeia. É cadeia. Aí, ó, é isso mesmo, não dá pra brincar. Hoje, olha o valor que a gente fala nisso, Paulo. Né? Da minha pequena vidinha aqui, o meu avô ali já foi 5 filhos, 15 netos, que tava tudo ali em cima daquele pedacinho. Né? O velho trabalhou a vida toda, Paulo. Vida toda pra chegar naquele momento. E tem gente que não respeita isso. Né? Isso pra mim é uma falta de ética. Então, na Cefisp, nós somos em 5 turmas que julgam processos todo mês. A gente recebe lá os arquivos com os processos, a gente faz análise, vota, e daí fala em plenária, que são nessa reunião que a gente faz uma vez por mês. Que legal. Cada um lê o seu relato, e daí todo o grupo vota a favor ou contra. Mas o grande número de processos que a gente tem hoje são de exercício ilegal e de acobertamento. Olha só. Não é fácil. Eu brinco, né? O difícil não é matar o leão por dia, o difícil é desviar das antas, Paulo. É muita gente fora da realidade, né? Porque é como eu falo, né? Pessoas que têm valor, que entendem as consequências, não vão brincar com uma coisa tão séria assim. Mas tem muito corretor sério. Tem, né? Graças a Deus, né? Tem muito corretor sério, sabe? Legal. Corretor que se preocupa, o corretor que ajuda, corretor que dá informação, dá informação de forma correta. Tem os caras que atrapalham. Esses a gente tem que expurgar, esses você tem que ir contra. Você não pode pôr ele no teu escritório. Você não pode ter relacionamento com ele porque é exercício ilegal da profissão. Perfeito. É que nem você não pode ser médico. É que eu vou se você não faz, se você não está preparado, como é que você vai dar uma receita? É cadeia. Mesma coisa com o advogado, com o dentista. E a nossa profissão é assim também. Claro. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, porque a gente lida com valores muito altos. Não só valor financeiro, né? Valores emocionais. Né? Uma pessoa que cresceu às vezes na casa, enfim, N histórias que a gente tem. Aquela coisa que a gente já sabe como é que é, né? Rapaz, a gente fez uma viagem fantástica, Paulo. Foi um aprendizado hoje para mim. É bom, né, falar. Pô, com certeza, ainda mais com um oráculo aqui, né? Uma pessoa que entende um monte. A gente falou lá do jornal, começou a brincadeira no jornal. 30 anos depois, o Paulo hoje tem uma empresa que faz avaliação, basicamente um sistema, né? Que ajuda o mercado como um todo, né? A trazer avaliações corretas, né? Escrevemos aqui sobre localização, sobre cidades em desenvolvimento, sobre como fazer para vender, o que falar, o que não falar, às vezes o falar ou não também, né? Falamos sobre a questão da exclusividade, falamos sobre o Cresce. Agora, a minha brincadeira, né? Eu sempre vou lá de trás, passado, a gente vem pro presente. E agora, para finalizar, Paulo, eu sei que você não é mãe de Ná, mas olha para frente, um pouquinho para frente, o que é que você vê do nosso mercado, da nossa profissão, como que a gente pode melhorar, como que a gente pode fazer um mercado melhor para quem tem ética suficiente de trabalhar nele? Olha, a gente já está vivendo esse mercado melhor, sabe? Legal. Se você olhar... Hoje essa tua vivência, que hoje é um mercado mais cadenciado. Melhor. É um mercado que está se ordenando, né? Ordenando. Por quê? Há 30 anos atrás era bem diferente. Conta. Era o picareta. 40, 50 anos atrás era muito mal visto. Hoje não. Hoje, se você observar, corretor de imóveis está sendo referência em novela. Com certeza, sim. Esse é um caminho. Legal. Né? A gente tem o reconhecimento, né? O reconhecimento. O Cresce
Ele está trazendo muita informação, ele está, por mais que ele seja um órgão fiscalizador, ele tem auxiliado muito nesse processo. Vai ver a nossa sede ali no Alto da Glória, no Alto da 15. Pô, um prédio daquele, não é qualquer entidade que tem um prédio daquele. Com certeza. Né? Com certeza. A valorização, por exemplo, que o Castagnaro está fazendo, ele vai fazer reunião de diretoria em todas as cidades do Paraná. Legal. Então ele está ficando mais próximo também de quem está no interior. Né? A gente vê as associações que estão acontecendo aí, a gente tem Rede Una, Rede Urbana, Rede Nexus, outras que estão chegando. A gente tem confraria masculina, confraria feminina. Tudo isso aí está trazendo conhecimento para as pessoas, para os corretores de imóvel, valorizando o corretor de imóvel. Legal. Então, a gente está bem na frente de muita gente, sabe? E a gente começa a observar que o mercado está vendo isso. Bacana. A sociedade está vendo isso. Não é o mercado, a sociedade está vendo isso. O valor do corretor, através de tudo isso. É Cresce, é confraria, é rede imobiliária. Veja quantos eventos aí o Rodrigo da Cúpula fazendo esses eventos em Curitiba, trazendo 4.000 pessoas aqui para Curitiba. Os caras vão visitar as nossas imobiliárias. Olha o valor visita nos plantões também desse pessoal. Então, olha o valor que tudo isso tem. Com certeza. Né? Com certeza. Então, eu acho que é importante. A gente tem as incorporadoras e construtoras daqui da cidade que continuam aqui fazendo, desenvolvendo. Né? A própria Blue aí com os empreendimentos aí no centro da cidade. Quem diria que aquilo... E é sucesso, porque é um pouco de cada um. É um pouco do incorporador que é sério, do construtor, da imobiliária que vendeu de forma correta, deu velocidade para aquilo, do cliente que recebeu a chave no tempo certo, da forma correta. A gente está construindo uma linha aqui de experiência significativa, que só daqui a 10 anos a gente vai olhar e dizer, nossa, como a gente está melhor. Que bom, né? Que bom, né? Melhor do que 10 anos atrás, que já estava bom. Que bom que a gente está fazendo parte dessa mudança, dessa melhoria, porque, como eu falei, eu estou há 15, né? Quando eu entrei, corretor era isso, era mal falado, não tinha... Todo mundo achava que, puxa vida, se lascou, né? Tadinho, virou corretor, não tem mais nada que fazer da vida. Tinha um certo preconceito. E hoje, como você falou, tendo uma ponta numa novela, né, colocando os valores. Isso aqui que a gente está fazendo, né? Isso é valor. Isso aqui é valor. É um conhecimento. E olha o fundo que a gente foi, né, nessa 1 hora que a gente conversou, quantos valores tem um corretor de imóveis, o quanto um corretor de imóveis pode ser bom para a vida de uma pessoa que não entende, né? Conseguir vender o imóvel, conseguir alugar o imóvel, conseguir, sabe, não arrumar um problema também para a pessoa, porque tem muito isso, né? Às vezes você faz um negócio errado que a pessoa fica anos aí em briga judicial e tudo mais, né? Então temos sim nosso valor, né? Fiquei contente, Paulo. Ganhei o dia aí, ó. Ganhei o dia. O importante é o corretor entender que ele faz a diferença, ele vai fazer a diferença na vida de alguém, né? Através da venda, da locação. Ele vai fazer a pessoa fechar uma porta e dar início a uma nova fase da vida dela. Esse seria o conceito, né? Com certeza. E ainda mais um corretor como você, que pega, que faz uma avaliação, que senta, que conversa com esse cliente, que explica as causas, as consequências, né? É um corretor preparado, porque esse corretor, sim, vai mudar a vida do cliente. Mas tem muito corretor preparado na cidade, sabe? A gente vai, começa a conversar com as pessoas, cada um atua de uma forma. Sim. Mas todos têm o mesmo fim, que é resolver aquela situação. É fechar uma porta e abrir outra. O corretor faz isso. Ele constrói histórias. Ele não vende sonho. Ele constrói histórias, sabe? Então é importante a gente pensar e lembrar sempre disso. Quando você vende um imóvel, você não está só vendendo um imóvel. Você está fazendo com que aquela pessoa feche uma porta e inicie uma nova fase na vida dela. Que sensacional. Paulo, eu só posso te agradecer por essa aula que você deu para mim, para todos os nossos parceiros aí. Mas isso me deixa muito feliz, Paulo. Me deixa muito feliz. Bom. Porque é construir histórias, né? É fazer parte da vida das pessoas, mudar a vida das pessoas, né? Mudar a nossa vida, mudar a vida de todo um mercado. Sensacional. Só agradecer mesmo, Paulo. Estourou um pouquinho o tempo. Falar pro senhor, se deixar, a gente conversaria um pouquinho mais. 30 anos não dá para resumir em 1 hora, parceiro. Obrigado não dá. pela oportunidade, meus. Agradeço de coração. Nós que agradecemos. Pessoal, esse foi mais um podcast da Blue com o nosso convidado, Paulo, da Avalion, da Tantos também Imobiliária. Ganhamos uma aula, espero que faça sentido para você. Daqui uma semana tem mais. Valeu, tamo junto.